dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Gabriel Chadan e esse aqui é o podcast Criatividade Elástica, um espaço pra gente conversar sobre processos criativos, pra gente falar sobre tudo que envolve a magia da criatividade, aquela resenha pra gente esticar a nossa criatividade e melhorar a nossa percepção de mundo, a nossa dose de criatividade semanal. E aqui, sempre recebendo grandes pessoas, grandes artistas, filósofos, atores, atrizes, diretores, diretoras, escritores, chefes de cozinha, enfim, qualquer pessoa que tenha como essência a inovação e a criatividade como ferramentas para se comunicar e transformar esse mundão louco de meu Deus que a gente vive. E hoje, os meus convidados, eles estão aqui representando um dos espetáculos musicais mais assistidos e mais interessantes do último ano, Belchior o Musical. Eles estrearam em 2017 de forma independente, aqui no Rio de Janeiro, lá no Grande Teatro João Caetano, histórico, e desde lá já foram mais de 100 apresentações, 8 cidades, 17 teatros, mais de 40 mil pessoas. Eles falam que a missão deles é o espetáculo espalhar a filosofia e a arte desse grande poeta e desse grande artista brasileiro. Hoje aqui comigo, os atores e também cantores da peça, Bruno Suzano e Pablo Paleólogo, e o diretor, autor e idealizador desse projeto maravilhoso, Pedro Cadore. Uma salva de palmas ao lindo e maravilhoso que tá aqui. Falei alguma besteira? Não. Tudo Certinho. certo, tudo certo. O espetáculo estreou em 2019. 19, e a gente já pode 19. até puxar, porque ele surge em 2019, porque em 2018 nós tivemos aí um ano eleitoral dificílimo. Eu falei que ano? Você falou 17. 2017, dois anos antes. Tudo bem. Mas tá perto, tá perto. Já corrigimos aqui. Mas o espetáculo surge muito dessa falta de esperança que a gente estava em 2018, né? A gente estava vendo os artistas serem atacados de todas as maneiras. A gente era chamado de vagabundo, mamador nas tetas da Lei Rouanet, só coisa ruim. Então a ideia de trazer o Belchior foi realmente tentar trazer alguém que trouxesse esperança pra gente, né? Alguém que virasse e falasse, cara, a arte é a coisa mais importante do mundo. Cultura é a coisa mais importante do mundo, porque isso transforma vidas, né? Você, junto da arte, você passa a sonhar, né? A gente mora num Brasil que tem tanta gente que, infelizmente, não tem a possibilidade de sonhar, né? E o Belchior, se não tivesse, né, enfrentado todas as barreiras que o mundo impõe, ou impunham, né, para um cidadão nordestino, né? Ele não teria conseguido sonhar. E felizmente, ele, enfim, conseguiu desbravar, veio para o Sudeste, ganhou o festival, foi interpretado por grandes artistas como a Elise, e aí ele conseguiu, né, quebrar essa barreira que ainda hoje é tão difícil, né, cara? Ainda a gente não tem a noção, né? Eu acho que só sendo mesmo, né, pra ter essa noção. É, o que a gente sempre fala também muito em relação a isso, que é assim, muita coisa mudou desde quando ele surge até hoje, mas ao mesmo tempo parece que não mudou nada, Exatamente. né? Existem É esses atemporal, ciclos, né, cara? A coisa é atemporal. Exatamente. O ciclo do nordestino que quer ir, né, pro Sudeste, atrás do sonho, né? Ou às vezes nem é só sonho, às vezes Da é só vida melhor, né? de uma vida melhor, É. de você ter um emprego e aí chega aqui, enfim, nunca tem as melhores condições possíveis, né? E apesar da gente estar falando dos anos 70, isso se aplica até hoje, né? Ah, muito massa. E isso é muito, muito maneiro, que é uma responsabilidade interessante, que ela é gostosa e intensa, acredito eu. A gente já se encontrou, acho que há um ano atrás, né? Sim. A gente se lembrou e a gente estava comentando muito do espetáculo. Você, autor, idealizador e diretor do projeto. Você sempre dirigiu, escreveu. Como é que é esse processo? Como é que foi um pouco desse seu processo criativo dentro do universo da arte até chegar esse momento que te dá esse estalo de produzir ou criar essa obra a princípio? Sim. Bom, eu sou... É difícil porque eu tenho família no meio da arte. Meu pai é produtor de teatro. Minha mãe foi atriz, chegou a fazer novela na Globo nos anos 80. Acabou que ela abandonou tudo porque não pagava as contas, né? E aí nasceu eu, meu irmão, a coisa começou a ficar muito complexa. Ela teve que parar, ela virou produtora do canal da prefeitura, da Multirio. E também ela dá aula de biologia, ela foi para outro caminho. Mas eu não tive como não trabalhar com arte, né? Eu acho que eu tive referências tão fortes na minha vida.
dos meus pais que eu não tive. Então, com 11 anos, eu comecei a atuar como um ator mirim, né? Cheguei a fazer linha direta, morri no linha direta. Que maravilha. Mas eu não tive como fugir muito desse meio. E aí, aos 18, eu começo a dirigir coisas, assim, principalmente esquetes, né? Em festivais de esquete, festivais universitários. Inclusive, conheço o Pablo dessa época. Pablo esteve no meu primeiro esquete que eu dirigi no tablado. Shake and Speak. Shake and Spears, que era Shakespeare e Britney Spears. Shake and Spears, que era uma mistura Sensacional. de Shakespeare com Britney Spears, com uma pegada pop. E a partir dali eu começo a realmente sair desse meio de atuar. Eu sentia que não... Eu começava a ficar muito nervoso atuando. Decorar texto sempre foi uma grande dificuldade para mim, assim. Eu ficava muito tenso, então quando eu descobri a direção, eu fui nela. E aí é isso que eu falei no começo. Em 2018 eu começo a pensar em quem eu poderia, porque eu sempre tive uma relação muito forte com a música. A música sempre esteve comigo, eu toco violão desde os 11 anos. Você faz uma discotecagenzinha também. Sou DJ. Que o dia que eu vi lá, você tava soltando... ali de DJ. Mas você tava soltando uns negocinhos diferentes. Mas eu vi umas coisinhas diferenciadas ali naquela playlist. Não, a música sempre esteve comigo. É impossível não falar isso, porque, enfim, toco violão desde os 11 anos... mas toco em bloco de carnaval, trompete, arranho num teclado, enfim. Envolvido, Mel. Envolvido, super envolvido. Então pareceu que quase que natural que eu fosse para um teatro musical, assim, quando eu comecei a realmente falar, pô, eu preciso jogar uma coisa para o mundo. E Belchior, em 2018, né? Ainda nem se falava tanto. O Emicida ainda não tinha lançado o Amarelo, música, né? o Amarelo. Que foi realmente uma grande contribuição para a carreira do Belchior, porque não se falava de Belchior, né? Belchior, para quem não sabe, ele veio a falecer em 2017, mas ele saiu do Brasil em 2007. Então, assim, em plena época de globalização, internet entrando a full na vida das pessoas. Então, logo nesse momento, o Belchior, ele se reclui, né? Numa época... Qual é a palavra que a gente gosta de usar? Mas ele se refugia, né? Ele se refugia, de certa forma, em busca de tentar uma vida amena, né? Porque ele era uma grande figura. E as pessoas, nos anos 70, nos anos 80, os relatos das pessoas pra gente, é que ele era um dos grandes artistas do Brasil. Ele era quase um astropop, né? Sim. E ele teve... É engraçado que ele foi mudando, né? Ele era um cara feio, virou um galã. Ele era um cara desafinado, virou uma grande voz. Uma referência. Mas o subversivo é sempre Exatamente. dessa forma. E também é um pouco da nossa função, né? Dos novos artistas. Reinaugurar. Porque, querendo ou não, você pega o Emicida, né? Que grava lá e entrega para um público que já tem um ouvido e uma aceitabilidade para aquele tipo de narrativa, de arte, de som, que realmente o cara imediatamente começa a fazer parte de novos universos digitais ali, mundos e playlists, que é muito legal. E aí, antes da gente embarcar a fundo nesse encontro de vocês três, também queria perguntar uma coisa. Bruno, grande ator, sensacional, novelas, filmes. Como é que foi esse processo do seu encontro com a arte? Porque você é um ator sensacional, versátil, que canta, que toca, que faz novela, que faz filme. Como é que foi esse teu processo inicial de encontro com a criatividade, com a arte? Com a arte de um modo geral, assim. De modo geral, início. Cara, eu sou da Zona Oeste, né, de Santa Cruz, de um subbairro de Santa Cruz chamado Jesuítas, que fica na última passarela da Avenida Brasil, fica na última linha da estação de trem, não tem metrô próximo e tal. Então, eu comecei a fazer teatro ali em Campo Grande, que é um bairro próximo de Santa Cruz, no Teatro Arthur Azevedo, com 16 anos de idade, sem pretensão. Assim, comecei a fazer porque eu queria ser ator, mas não sabia muito bem o que era ser ator, porque eu não tinha referência, eu nunca tinha ido ao teatro, né? Era tudo muito distante. O teatro mais próximo da minha casa ficava quase 1 hora de distância. Então, foi nesse teatro que eu comecei a fazer, com 16 anos de idade.
E foi um encontro mágico, assim, porque nas primeiras aulas, assim, eu descobri que tinha um talento ali preparado. Eu conseguia cumprir com os exercícios que eram propostos, assim, sabe? Aquela coisa do espelho, aquela coisa de, né, você se colocar num lugar, imaginar. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil, assim, criança e tal, viajava. Então, o teatro eu me encontrei, assim, e era realmente o que eu precisava fazer, porque eu não sei fazer outra coisa. E eu, pô, né, amo e criei forças e objetivos para conseguir chegar nesse lugar que eu tô hoje, de conseguir pagar as minhas contas, sabe? Conseguir comprar uma calça comprida, um tênis maneiro, ajudar os meus pais na medida do possível e trazendo dignidade para minha vida, né? Através do que eu escolhi, que é a arte, num país tão difícil, né? Para várias coisas, ainda mais para a arte, né? Para um garoto preto, periférico, lá da Zona Oeste, né, a condição financeira ali, não tinha referência nenhuma e tal. Então, quando eu vim para a Zona Sul, comecei a atravessar a cidade e tal, comecei a ver que era muito mais difícil, mas que era possível. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir chegar nesse lugar de, tipo, porra, vou viver disso, é essa parada. Cara, eu coloquei essa parada no meu coração e fui de encontro, assim, e passando por vários problemas, né, mano? Atravessando a cidade sem dinheiro, com fome, né? Aí chega uma certa hora que você tá longe de casa, não tem como voltar porque acabou o transporte. Aí sai do ensaio, a galera vai comer. E aí, pô, tô sem fome. Mentira, não tem dinheiro. Então, uma dificuldade muito grande. E aí, quando vem esse projeto do Belchior, e quando eu vou entender toda a filosofia do cara, conversa muito com a minha, né, amigo? Não, esses dias a gente essa coisa fez da travessia, uma né? sessão conta de contrapartida social e para escolas públicas, e aí perguntaram pro Bruno qual era a dificuldade de fazer a peça e tal, qual era a maior dificuldade. E o Bruno, na maior cara de pau, vira e fala, nenhuma. Mas assim, parece bobo, mas é isso. Eu acho que também é um discurso que, apesar do Bruno não ser nordestino e não fazer a figura do nordestino em cena, não quer dizer que não pegue ele, porque ele também teve uma criação católica, ele também teve essa criação de que era aquele lado de lá que estava rolando as boas, não era o lado daqui, né? Tudo é muito distante, né? E então também era um processo que são palavras que também se aproximam não só da vida do Belchior, como da vida do Bruno também, como da minha vida, como da vida do Pablo, né? de pessoas, porque você está falando sobre crescimento, né? Sobre Exatamente. busca, sobre sair do raízes, né? O artista, na maioria das vezes, né? Claro que, principalmente aqui no Rio, você tem aquela galera que é a galerinha do Rio, que é também super natural ter, mas você vê que muitos têm essa trajetória, inevitavelmente, de sair. Porque ou você nasce no eixo que a parada acontece, ou uma hora você tem que migrar, fazer né? Você tem que fazer isso. E fazer muito, porque eu fiz e agora não tenho esse foco, não tô com esse foco, mas eu trabalhei muito lá na minha área, né? Eu fiz uma instalação lá no Teatro Arthur Azevedo. Foi a minha primeira casa durante muito tempo. Eu dormia no teatro, de fato, assim. Passava a noite ensaiando e aí essa coisa de como voltar, não ter condução e tal. Não tinha Uber, imagina. Então, eu dormia no teatro. Então, aprendi a fazer luz, aprendi a operar som, a fazer o meu próprio figurino, fazia os meus infantis, escrevia, dirigia. Então, lá foi a minha grande escola, assim, sabe? Lá no meu bairro. Então, em algum momento, eu criei uma peça, Olheiros do Tráfico, com a supervisão do Domingos Oliveira. E aí, dali, começou, assim, com 18, 19 anos, eu fui para um festival, que aí me deu um prêmio de melhor ator, e aí ficamos em cartaz na Gávea, Zona Sul, e aí as pessoas começaram a aparecer para assistir, produtor de elenco, quem é esse menino, que peça é essa?
E aí teste e tal, e aí a coisa E vem começou fazendo a... coisas bem bacanas. Apesar das nossas correrias de bastidor, que só quem vive sabe, pô, é uma história que vem sendo construída de forma muito linda, com, pô, seu filme como é que é o nome do filme mesmo? Amarração do Amor. Amarração do Amor, que tá na Amazon, com Cacau Protásio, um grande elenco, uma comédia romântica, Delícia. de família, maravilhosa. Assistam na Amazon. Excelente filme. Tá demais. Pô, as novelas e os espetáculos acontecendo, você é sensacional, sabe que eu sou teu fã. Para com isso. E você, Pablo? Você é um cara que eu não conheço muito, que a gente não tem tanta proximidade, mas a gente tem vários amigos aí em Sim. comum, uma rede. Como é que foi essa onda pra você? Foi mais na música? Foi teatro? Como é que é? Então, difícil dizer assim, porque eu não me lembro muito, sabe? Eu acho que é uma coisa que pra mim foi desde muito pequeno, uma coisa que eu queria porque eu queria fazer, assim. Começou no colégio também. Começou no colégio, eu fiz teatro no colégio, né? Nós três fizemos tablado, só que a gente somos de Em gerações cada um de uma diferentes. Pois Cada um de uma E época. comecei muito cedo eu fiquei apaixonado pelo teatro musical, e aí era uma coisa que eu decidi que eu queria fazer, assim, na minha vida. Queria cantar, queria ser cantor, desde também muito pequeno. Desde criança, isso nunca te perguntei, mas desde criança tu canta. Desde criança eu Já- canto, assim, desde... Com essa voz mesmo. cantava, desde pequeno, assim, porque queria, aí imitava Pavarotti, imitava Falei. cantores de ópera, amava. Tipo assim, eu era uma criança que com 6, 7 anos de idade ganhava um CD de presente, assim, de algum artista da moda da época, e eu ia na loja e trocava por um CD da Edith Piaf. Por um CD Erudito. por um CD assim. Eu era muito apaixonado por vozes, sabe? Eu acho que eu Os gostava, crooners, né? gostava A ideia das do vozes crooner, que não diziam nada para as pessoas da minha idade e que para mim diziam muito, sabe? Então eu sempre procurei trabalhar muito a minha parte musical. E aí, num determinado momento, eu entendi que se eu quisesse fazer teatro musical, eu ia ter que estudar a minha parte de interpretação também, né? E aí eu acabei juntando essas duas coisas para tentar aprimorar o máximo possível. Fui pro tablado, aí fiz carreira no tablado. Porque ali a gente ama aquele lugar, assim como o Bruno, assim, eu tenho certeza que ele também teve esse espaço no tablado. Sim. Lá é um espaço de acolhimento muito forte, né? Que Muito, você muito. dirige cenas, você vai mexer na luz, você... E Pablo, assim, por exemplo, eu vi fazendo muitas direções musicais fiz lá no muita, tablado. fiz trilha, fazia pra turma, e depois a Cacá me chamou pra fazer trilha pros infantis Pras mesmo, festas, que entravam em cartaz. E lá no tablado era assim, né? A gente varria o palco e atuava, e fazia luz, e fazia som, e trancava e fechava a porta, ficava de segurança, você faz tudo lá, né? Então, eu Delícia. acho que isso também deu Bom uma... demais. E eu conheci o Pedro lá, né? No tablado. O Bruno, eu te conheci no tablado. A gente cruzou lá no tablado gente cruzou algumas no vezes, tablado, foi. mas a gente nunca fez aula ou alguma coisa juntos lá. Mas eu chegava pra aula, você tava saindo de alguma coisa, você tava... Mas até eu e o Pablo, a gente se conheceu fazendo, eu acho que talvez peça, né? Ali o Cavalinho O Cavalinho Azul, Mas a gente só foi fazer aula no meu último ano que eu nem fiz. Foi. Que foi o ano do foi Bernardo. o ano do Bernardo, Então, assim, a gente... a gente trabalhou se cruzava, junto no Cavalinho, e uma trabalhava. carreira fantástica. Eu era o... Qual era o nome? Cataventa. Era Você era o vendedor de catavento, eu era a parte de trás do elefante. Né? Não era o elefante, era a parte de Eu fazia trás. o burrinho. Eu era as duas patas de trás e o rabo. Eu isso. fazia o... Não, eu era a parte da frente, que eu era mais baixo. O Ricardo fazia a parte de trás. Mas era uma experiência, assim, a gente aprende muito, né? E eu acho que a gente faz amigos, realmente amigos, sabe? Que eu acho que você embarcar numa coisa dessas, assim, como... eu jamais, uma pessoa assim que eu não tivesse a relação que eu tenho com o Cadore, que a gente já tinha uma relação também de amizade, de respeito, de saber, de confiança, sabe? Não sei se a gente estaria aí junto, nessa né? jornada junto. Isso que eu ia perguntar. hoje, né? Quando você decidiu criar esse espetáculo,
Você já pensou nesses atores? Isso foi uma coisa que aconteceu? Foi surgindo. Na verdade, como é que veio a ideia? Beleza, você tava lá, tô aqui, quero fazer um negócio de música, Eu Pá. já queria fazer uma peça falando de Brasil, né? Pela situação que a gente tava vivendo. Então, já queria trazer pra cena algumas reflexões. E o Belchior fala muito de Brasil, né? É um cara que foi altamente contra a ditadura e falou muito sobre o Brasil e todas as questões políticas dele. Então, assim, quando eu decido fazer o elenco, é difícil até falar, porque você não sabe, quando você não fez ainda, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai conseguir botar pra fora. É isso que o Pablo falou. Eu nem sei se ele aceitou sabendo quão longe iria o espetáculo. Porque talvez a gente só tava assim, vamos fazer. Nem um pouco, Nem um aceitei pouco. achando que não ia pra lugar Que nenhum. não ia nem fazer temporada, né? Não, porque... E foi tudo muito rápido, porque a gente... Quando a gente... Eu decidi fazer, eu comecei a pensar em outubro, que era a época de eleição de 2018, eu terminei o texto em janeiro, assim, meio que final de janeiro, meio de janeiro. E nessa época, na hora, eu já consegui a pauta no João Caetano para começo de abril. Começo de abril. Então tinha Curtíssimo. também um carnaval no meio. Então, assim, eu tinha 2 semanas para ter o carnaval, para escolher o elenco, para depois do carnaval ter mais 3 ou 4 semanas para estrear a peça. Então, assim, tinha uma coisa de urgência muito forte. Pablo foi o primeiro que eu selecionei, porque, é o que eu falei, conheço ele há anos. É uma voz fabulosa. Eu precisava de alguém que cantasse, assim. Não precisa nem cantar que nem o Belchior, mas que fosse uma voz forte, né? A gente tem que ter respeito quando trata de um artista, né? A gente não pode botar qualquer voz para interpretá-la. E são palavras tão fortes que merecia. Então, assim, eu tenho esse cara que, porra, tá ali comigo desde cedo no tablado. Não tinha como eu não chamá-lo para perto, assim. Era quase que óbvio. E o Bruno, o Bruno é muito inteligente. Eu não o conhecia. E o Bruno foi ver o meu filme, foi ver a estreia do meu filme, que tinha estreado perto daquilo ali, no ano anterior, se eu não me engano, se chama B.O. E ele foi falar comigo, foi, porra, parabéns pelo filme. Eu fiquei com esse menino na minha cabeça, tipo, pô, amigo da galera e tal, amigo ali do Vitor Tirré, né? Eu acho que você foi com o Vitor na época, no filme. E aí, quando eu fui fazer a peça, eu tava pesquisando atores, e aí uma amiga minha, uma grande amiga minha, falou do Bruno. Eu falei, caraca, ele foi ver meu filme, esse menino, pô, maneiro. Tem, né? Porque demonstra interesse, né? Claro. A gente vive num meio que as pessoas são muito também mesquinhas, né? Blasé. Então, assim, é muito difícil você abaixar a cabeça e ir numa peça de uma pessoa que você não conhece ou num filme de uma pessoa que você não conhece, e principalmente querer ter o ímpeto de falar com essa pessoa. Então, quando falaram o nome do Bruno, eu falei, cara, pô, vamos fazer uma leitura, né? Vamos fazer uma leitura, pelo menos, né? Pra conhecer. E, porra, foi de cara que eu já fiquei apaixonado por esse menino. A nossa amiga falou até isso, né? Não falou? A Ana Vitória, que é a nossa amiga em comum, falou isso. Você vai se apaixonar por esse menino. Aninha, pô, obrigado. Porra, mudou. E o Bruno, porra, é um dos meus grandes amigos hoje em dia também. A gente construiu... A gente é vizinho de bairro hoje em dia. Então ainda tem uma relação muito forte. E não me arrependo de nenhuma escolha, obviamente. E teatro é sobre isso também, né, cara? É sobre... Cara, vai virando muito família. sobre energia e sobre conexão. Tecnicamente, essas pessoas têm que ter o nível, né? Você é um ótimo cantor e você é um puta de um ator também, mas tem que ter algumas afinidades e conexões filosóficas, existenciais e diferenças para que a E coisa... principalmente quando você não tem um real no bolso, né, meu E tem irmão? essa também. A gente não fez... A gente hoje conseguiu um patrocínio da Infraero, mas em 2019 a gente não tinha nada. A peça foi feita com 3 mil reais, sabe? O banner que tava no teatro foi a coisa mais cara da peça. Não, esse no João Caetano, esse é o pior do imenso. João Caetano. Você produz a peça com 1.000, chega o banner... é 12 mil. É 12 mil, Eu sei, eu tô te falando, Quando porque você vocês viu- saíram, a gente entrou, banner 12 mil. Eu falei, não, vai ter banner. Pode deixar esse aí.
que a gente divulga no Instagram. Que é lindo, né? É lindo. Você fica ali, o teatro gigante. Um banner maravilhoso. E super importante também fazer, porque você tá num centro da cidade do Rio de Todo Janeiro. mundo passa ali naquela o dia praça. inteiro as pessoas ficavam passando. E aí, na época, a gente conseguia vender ingresso no WhatsApp. Então a gente metia lá tinha ingressos com desconto, telefone. Aí já seu vendia produtor no antes. WhatsApp. Verdade. Não tinha QR Code, né? Depois virou QR Code. Mas a gente WhatsApp. metia logo o WhatsApp ali para as pessoas reservarem o ingresso. Verdade. Então também, apesar de ter sido muito caro e ter danificado meu bolso, o cartaz também era muito importante para nossa estreia. E deu certo, né? Porque o caminho que vocês vêm fazendo é muito legal. Tem eu ainda não vi o espetáculo, vou esse final de semana assistir, mas eu lembro que conversando com vocês, acho que foi você que me falou, que tem uma característica muito interessante de como o seu personagem, essa persona que você representa no espetáculo, com frases e textos que todos foram ditos por ele, certo? Isso. Conta pra gente um pouco, lógico que sem dar spoiler da peça, mas como é que é esse formato, que eu achei isso sensacional. Quando a gente, e eu digo a gente porque quem escreveu o texto fui eu e a Cláudia Pinto, que também é conhecida como minha mãe. Eu precisava ter alguém que viveu, né, a época, os anos 70, os anos 80. Minha mãe foi muito fã do Belchior, vivenciou muitos shows do Belchior no João Caetano. Então, me pareceu quase óbvio chamá-la também para esse trabalho. E quando a gente começa a nossa pesquisa de ver os vídeos, ver o que ele escreveu, ler as biografias, a gente percebeu que o que ele tinha de mais rico eram as palavras dele. Ele deu diversas entrevistas no período da ditadura, esculhambando a política brasileira, sabe? E, ao mesmo tempo, tentando trazer dignidade para as pessoas que estavam sofrendo com aquilo tudo, né? Então, na hora a gente falou assim, pô, maneiro o que ele tá falando, isso já dá uma peça. A gente foi começando a separar trechos, o que nos interessava, sobre o que ele falava, e aí surgiu... tem uma entrevista específica que ele vira e fala assim, mais importante do que você saber da minha vida pessoal é você saber o que eu faço de arte, da minha contribuição artística. E é óbvio que quando você, principalmente pra mim, que não viveu o Belchior, o que mais me interessava era o sumiço dele. E ele vira pra você e diz numa entrevista que não saibam, não quero que vocês saibam da minha vida. E aí você começa a ver aqui e ali, e você começa a pensar, pô, talvez ele tenha se refugiado pra ser um cidadão comum, né? Ser uma pessoa comum como qualquer outra. Tem até uma entrevista que foi bem importante na nossa pesquisa, que ele foi principalmente para a área do sul do Brasil, quando se refugiou, e depois ele foi muito para o Uruguai. E no Uruguai ele tentou ir no banco, e em determinado momento reconheceram ele no banco. E tiveram que tirar todo mundo do banco para ele sacar um dinheiro. Tipo Beyoncé, sabe? Hoje em dia. E aí ele vira pro segurança do banco e fala assim, isso lá é vida? Então, assim, a partir de todo esse pensamento de que ele estava em busca de ser um cidadão comum, o cidadão comum é um personagem que ele introduz em diversas músicas dele, a gente já sabia disso. Tinham várias entrevistas que ele falava sobre esse cidadão comum. Então pareceu mais que óbvio que se eu não pudesse contar a vida do Belchior, eu teria que contar a vida do cidadão comum, que obviamente esbarra na vida do Belchior. São palavras do Belchior, mas também é o que eu disse. São palavras que o Bruno poderia ter dito vindo de Santa Cruz. E viram quase um alter ego ali. Exatamente. E, pô, essa sacada é muito... Exatamente. Quando ele me falou isso, eu fiquei pirado, porque isso é uma estética, uma saída artística muito teatral. Sim. Que funciona muito, e o Bruno tem essa parada com a palavra muito forte, né? Um olhar que ele tá no palco, ele tem essa bagaça... E você é um super cantor, e aí tem essa troca de intensidade de palavras que são quase como poesias, né? Que elas têm uma lírica que ela não é uma lírica cotidiana. Não. E aí vem, ele é todo né? E vem essa energia, e eu vi algumas imagens ali no material que vocês me mandaram, e esse hibridismo de universos e espaços que coexistem ao mesmo loucura. tempo. Né? Tá acontecendo uma parada aqui e outra sendo dita aqui, e como isso vai permeando e vai trazendo pro público
a energia do que esse artista representava, mais do que querer... deixa eu contar a historinha do Belchior, é assim, muito além disso. Exatamente. Muito. E acho que a questão também do cidadão comum estar em cena, eu acho que isso aproxima muito do público, sabe? Porque a gente vai ver esses espetáculos sobre esses grandes artistas, naturalmente, e é tudo muito fechado, sabe? É aquela vida ali que está acontecendo ali com aquele artista daquela maneira, com aquelas histórias. Chegando nesse lugar, eu acho que as pessoas se veem muito ali naquele lugar. E eu acho que esse desmembramento, assim, do Belchior em Belchior artista e Belchior pessoa física e pessoa jurídica, sabe? Eu acho que chega num lugar, assim, que fica muito próximo de você estar ali assistindo e você estar vendo... Poxa, eu fiquei emocionadíssimo agora nesse final de semana de estreia. Acho que foi nessa sessão que a gente fez na quinta-feira, que a moça foi falar com o Bruno e ela falou assim, nossa, eu fiquei aos prantos quando você entrou com aquela malinha que ela falou, eu cheguei no Rio de Janeiro. Do Nordeste. Do Nordeste. Aí eu vi com uma malinha que nem a tua. Aí já me quebrou legal. Sua. Eu falei, cara, então assim, é muito... não é um vidro da vida de um artista. É a vida de uma pessoa quase que um espelho. aconteceu por ser artista, sabe? Então eu acho que isso é muito interessante de você chegar nesse lugar, né? Essa humanidade, essa conexão. E a resposta, então, pelo que eu tenho percebido, né? E até pelo sucesso do espetáculo com o público, deve estar sendo... incrível, né? Viajar com um espetáculo como é que é esse encontro com a galera? Até me arrepia essa energia. Como é que tá sendo além dessa moça que vocês já falaram, na verdade? Mas a resposta deve estar sendo muito interessante, né? Porque tem uma paixão a mais. Ao mesmo tempo tem uma resposta. Tipo, vamos lá ver esse negócio do Belchior aí, vamos ver. Como eu já, né? A gente já fala, vamos ver lá o show que você vai. Aí você vê, você fala, fosse... Cada um tem uma resposta, né? É porque, assim, você vai ter as pessoas que viram o Belchior em cena e tal... E vão falar, nossa, você está me proporcionando isso, de reviver aquele momento, e é uma sessão de nostalgia enorme. Mas vai ter as pessoas que são mais jovens, que não viram e vão falar para você, pô, você está me dando uma oportunidade de ver o Belchior, eu achei que eu nunca fosse ver esse show, né? Tanta gente vira e fala, né? Esse é o show que eu não vi, né? E vocês estão me dando essa possibilidade. E tem gente que é da época do Belchior que não viu o show e fala assim, cara... Eu fui descobrir Belchior anos depois. Caramba, e tô conseguindo ver agora por causa de vocês, sabe? E a peça ainda tem essa brincadeira de que não é só as músicas do Belchior, né? É a filosofia do Belchior. Então também você é apresentado por quase que um Belchior Experience, né? Uma imersão. Uma imersão de Belchior que você vai saber... um pouco da vida dele, da onde ele veio, para onde ele foi, o que ele falava, qual era a opinião dele. E, obviamente, a gente faz o quê? 17 músicas? 18 músicas? São introduções musicais. E isso faz muito sentido dentro da... Desculpa até interromper. Muito sentido dentro da missão, que inclusive está escrito ali no site de vocês, que a missão principal é propagar... E semear esse cara. Então é tipo. E é muito interessante porque assim, as pessoas, elas em grande parte, né, do público que vai assistir o espetáculo, tem muita gente que realmente não conhecia. E as pessoas que conheciam têm uma relação muito importante, muito especial. Assim, tem gente que vai. Pô, tem um casal que foi assistir a gente logo depois da pandemia, que a gente voltou em Niterói, que veio falar comigo e falou assim: cara, o nosso primeiro encontro foi num show do Belchior e hoje a gente tá vindo aqui fazendo 25 anos de casados, assistindo o espetáculo. Massa, as pessoas têm muitas relações. Quando a gente tá no Nordeste, nessas coisas... É muito forte. Era um cara muito acessível. Então é o tempo inteiro assim, o Belchior uma vez parou numa vaga em frente ao meu prédio. Várias tipo, todo mundo tem uma história com ele. Fortaleza, todo mundo teve alguma experiência. Uma vez tomei um café com ele no barzinho. Um coco na praia. Com o Belchior, todo mundo. É demais, muito assim, e as pessoas vão entrando também em contato com uma parte que elas não conheciam, que é toda essa filosofia e essa poesia fora
do nicho ali musical, né? Que são esses textos que mais focados no Bruno, de vivência, de experiência, que as pessoas também ficam muito impressionadas em acessar esse lugar. Surpreende o público porque ele é muito diferenciado nesse ponto, porque as pessoas estão acostumadas cada vez mais nesse modelo de musical da Broadway, que você vai ter umas 20 pessoas em cena, Entra o cara, faz aquela... A gente até brinca, né? Por exemplo, se a gente fizesse uma montagem dessa, você ia ter um avião, o Belchior ia ter medo do avião, ia ter a cena dele brigando com o Fagner a facadas, ia ter a Elis gravando o disco dela, ia ter diversas coisas, né? Mas isso eu acho que é uma parada fundamental pra contagem de uma história, e você citou uma parada muito interessante que eu, como um músico, fico fissurado. Primeiro, banda ao vivo. Sim. Quantos músicos? Uma banda de 4 músicos. 4 músicos. Qual que é a formação lá? Guitarra, obviamente. Rico Farias na guitarra. Rico Farias na guitarra. Thomas Lene nos teclados. Nós temos a Silvia Autuori tocando baixo e violino. Um luxo só. E nós temos a nossa baterista Emília Rodrigues também. E quem que assina a produção musical? A direção musical é do Pedro Nego. Pô, irado. E agora uma outra pergunta. Uhum. Beleza, da hora. Quem não quer ir para o teatro e tocar Belchior ou tocar... Grande questão, agora já indo para uma profundeza mais da produção. Como é que foi esse processo? Porque, não sei se para o público em geral, não é só você chegar e querer fazer, eu vou fazer a música do Belchior e me aproprio dessa obra para fazer uma obra do Belchior. Você precisa de uma série de... A não ser que sejam obras muito mais antigas que já têm domínio público. Isso são, acho que, obra com mais de 200, eu não sei exatamente. Mas você tem que ter a liberação e, normalmente, às vezes, isso tem muitas barreiras, porque às vezes depende da gravadora, às vezes depende da família. Como é que foi esse processo de... Que eu acredito que deve ter alguma aproximação entre você e a família ou os representantes. Filhos. Como é que foi esse processo? Isso é uma questão bem complicada, na verdade, assim, não no nosso caso, mas eu acho que isso acaba inviabilizando muitas obras maravilhosas que poderiam ser feitas. Porque realmente é isso, às vezes tá com os direitos, não tá nem com a família, tá com a gravadora, e a gravadora tá cagando quem você é, o que você quer fazer, se teu projeto é pequeno, se teu projeto é grande. Eles querem dinheiro. E a gente deu uma sorte, na verdade, dos filhos dele, principalmente o Mikael e a Camila, eles desde sempre apoiaram o projeto, desde que a gente falou com eles antes de estrear no João Caetano, eles já ficaram super animados. Eles ficam muito gratos, eu acho que, de verem o nome do pai deles sendo rememorado, ainda mais de uma forma tão sensível e respeitosa, né? Então, assim, no caso deles foi um contato com os próprios filhos mesmo, que conseguiram ver tanto no Rio de Janeiro, na nossa temporada de estreia. Eles são de São Paulo, conseguiram também ver quando a gente foi para São Paulo pela primeira vez. Viram em Fortaleza também, né? Eles não viram, não, mas o Belchior tem uma filha que é de Fortaleza, que é a Vanique Belchior, que inclusive tem uma carreira, começou uma carreira recente de cantora com um EP lançando músicas do Belchior, que é maravilhoso, deslumbrante. E ela assistiu em Fortaleza. Em Fortaleza é isso. A gente chega, vai a família inteira. Aí vai primo, prima, irmão, irmã, tio, pessoa de terceiro grau, vizinho. Pessoa que cuidava Isso é do muito gado, bom, do né? Belchior. Porque dá uma tranquilidade muito foda. Dá. Inclusive para isso, porque às vezes é tanto investimento, né, que vocês têm para fazer um espetáculo acontecer. E às vezes por uma questão burocrática, não acontece. Teve um musical aí que rolou há pouco tempo aí, independente de qual seja, mas que foi isso, um puta espetáculo maneiro, parada foda. Bombou, temporada 1, 2, série de 2, 3 anos de projeto pela frente. Uma pessoa levantou a mão e falou: não quero mais que faça. E aí você acaba com uma... Às vezes a coisa acaba declinando, né? Não, e você acaba com uma cadeia de trabalho de profissionais. Exatamente. Porque vocês batalharam 2 anos ali no Independente. Começa a entrar um dinheiro, começa a escalonar, começa uma marca a se interessar. E, de repente, você fica impossibilitado de produzir uma obra que você demorou tanto. E aí você tira uma cadeia de 20, 30 pessoas. Sim, além dos teatros, além do... Né? Porque são coisas de sucesso. E os espaços de teatro precisam de espetáculos de sucesso.
que vão rodar o Brasil. Sim, E quando claro. vocês vão para Fortaleza, vocês estão semeando uma cena lá. Com Quando vocês vão para o certeza. Rio Grande do Sul, quando vocês vão para o interior, quando vocês vão nas escolas. E isso é muito fundamental, né? Você poder entrar numa escola, e a gente sabe que a gente já foi adolescente. Como adolescente, a gente, quando é adolescente, a gente é super Ruim. crítico. Ah. Crítico, a gente tem muita sabedoria e a gente tem muita certeza e tal, então a gente se torna um pouco inacessível na adolescência. Aham. E aí é muito interessante, porque a gente ir para esses espaços também, lidar com essa energia meio doida, porque é muito anarquista também, no certo ponto, é muito interessante. Sim. Porque é sobre isso também, é sobre essa anarquia meio doida deles. E comunicar, e ver a galera interessante, e querer saber, e perguntar, né? Despertar esse interesse mesmo, né? De público, de coisa, Exato, porque e assim, o analógico é potente também, Sim, como digital. né? É a formação de plateia mais direta que você tem, né? Que é você despertar esse interesse nesse momento da vida em que a pessoa vai realmente formar quem ela quer ser, né? Exato, o que ela quer exato. consumir, o que ela quer assistir, o que ela quer ouvir. Então Não é uma essa- formação de plateia direcionada para um projeto, né? Não, é pra vida. pra né? vida, Isso, né? Para- Olha como essa experiência pode ser bacana. Tem algumas que vão ser ruins, como filmes que você vai assistir, como música, Exato. como comida. Claro. Né? Você tem coisas que vão te tocar e não. Mas tem coisas que são excepcionais e essas têm que ganhar força. Né? Os espetáculos, acho que a gente acaba também sofrendo um pouco com isso. Espetáculos muito bons, muito sazonais, né? Espetáculos incríveis que são produzidos, executados e vamos para o próximo, vamos para o próximo. E a gente acaba perdendo uma continuidade, inclusive de formação de plateia. Tipo assim, mano, a gente já sabe que essa peça é muito boa. Qualquer lugar que você botar essa peça, ela vai funcionar. Então deixa essa peça rodar aí. Não, uma eu coisa acho de, que a gente uma tem coisa, muita uma coisa de sorte mídia, por também exemplo, com a isso. prova disso é o nosso Instagram da peça, né? Que a gente nunca comprou... Imagina, comprar seguidor, essas coisas pro... A peça tem quantos seguidores? 22 mil, mais de 22 Isso é mil público. pessoas. É muito. Isso Eu- é eu- público. eu- É É, audiência. a galera que acaba a peça É. e vai lá e segue o Instagram e posta e tal. Cara, o Instagram da peça E bomba. parece... É muito, né? Parece pouco às vezes, mas se você vai pegar teatro, que é uma coisa super underground, na verdade, Uhum. né? Que muitas pessoas não foram, nunca foram no teatro. A pessoa tem 50 anos, nunca foi no teatro aqui no Rio de Janeiro, né? Às vezes. E aí a gente acha que às vezes pode ser pouco, mas quantos Instagrams de teatro tem isso, De né? peça. Você vai ver, assim, sei lá, uma companhia de teatro que vai ter isso, mas, porra, a companhia tem 15 anos de trajetória, a gente tem 5. E isso é até um papo legal pra caramba, que é um papo que eu sempre tenho dentro das minhas produções, que é a gente como produtor e movimentadores de espetáculos teatrais e movimentos que são analógicos, conseguir fazer uma comunicação mais híbrida, de levar fragmentos disso pra internet, com a linguagem da internet, né? Porque antes sempre aquela coisa, vamos filmar, e o cara filma a peça lá do melhor lugar do teatro, mas que não funciona. Não. Por exemplo, foi um não detalhe funciona. que eu já percebi no vídeo de vocês. São imagens feitas, pensadas pro vídeo. Pra divulgação. Sim, é porque é inegável, Mas isso assim, parece que a que gente... é- Teatro. vídeo é vídeo. Só Filmou que- o teatro, já não é mais chato. Isso parece que é muito óbvio, mas existe uma lentidão em entender esse caminho e que a gente pode pensar coisas tanto para gerar conteúdo, engajamento, para você conseguir ter esse público girando dentro das páginas dos nossos espetáculos e promovendo, quanto para as próprias marcas que vão colocar um dinheiro, Sim. eles terem ainda esse bônus de um alcance, de uma geração de conteúdo que é para além do palco. Porque assim, a gente não pode ignorar que isso existe, que isso é o futuro e o presente da arte, sabe? Obviamente, o teatro nunca vai morrer, nunca vai ser substituído, porque é exatamente o que o Bruno falou. Você filmou, não é mais teatro, né? Então assim, mas você... É possível você fazer um paralelo, sabe? E essas coisas seguirem juntas. A gente tem aí um exemplo claríssimo, né, desse período que a gente teve da pandemia e de como certas atitudes foram tomadas para que de fato não morresse o teatro. E a gente teve apresentações que foram feitas em tempo real, transmitidas e tudo isso. E obviamente a gente também não pode ignorar que a nossa população hoje em dia mundial
é completamente atraída pelo Instagram, pelo TikTok, pelo... Não sei se eu posso falar esses nomes. Pode, deve, Mas, pô. Deve. mas então, né, por todas essas mídias Mídias sociais, e que essas coisas de fato precisam caminhar juntos. Porque às vezes a pessoa vai ver a peça e a gente tem um outro material ali, uma outra coisa E é o que novo, segue. e de uma certa forma, é o novo banner. É o Sim, novo, é o exato. novo flyer que a gente antes... Não, hoje em dia não tem flyer, Tipo, gente. antes a gente... Flyer Vocês de são peça, dessa época, né? Filipeta. Pô, quem que já pegou vamos Filipetar? Então você antes da Nossa, peça saía pelo muito, shopping. né? Tem muito no shopping Então, da casa, e, aí, vestido de elefante. e o mais com louco cada- é isso, é você entender que você pode entregar para um número gigantescamente maior de pessoas, com um impacto às vezes maior, mais interessante, e trazer, porque o intuito disso é fazer com que as pessoas gerar o interesse para essas pessoas, para que essas pessoas estejam no ao vivo. E o Sim. digital gera esse desejo, porque eu tenho muita certeza dessa parada. A pandemia foi um sentido disso. O contato humano é algo inexplicável. A gente precisa, né? Inclusive, falando de pandemia, rolou, né, diversos espetáculos online e isso causava, eu acho que talvez um desespero pra gente que é do teatro, de tipo, Sim. pô, como é que vai ser isso? E, cara, eu acho que a gente teve uma resposta maravilhosa do público, na verdade, porque o público começou a se interessar até mais de ir no teatro, porque é um Fez contato falta, direto, né? né? Eu acho O que- cinema que, de certa forma, até se ferrou um pouquinho, né, no meio dessa parada, porque os streamings atacaram muito forte, então é muito mais fácil você ver do teu ar-condicionado, com a tua pipoca, do que você ir no cinema. Aí você tem que criar outras Você tem que ferramentas. criar outras Mas, por ferramentas exemplo, pra tem isso. outras paradas muito doidas, que, por exemplo, aí você reinaugurar os espaços. Os caras transmitem hoje jogo. Sim, é. O cara vem assistir uma Exato, final de uma exato. Champions League, uma Copa América. O cara vai assistir um filme que, pô, tem filme que realmente faz muito a diferença você ver no cinema e não Sim, ver. exato. Como é que você moderniza os espaços. Isso, eu acho que essa conexão é sempre por esse contato dessa magia que a gente nunca sabe se vai dar certo ou não até a gente executar cada É uma peça. incógnita. É uma incógnita. E o encontro presencial, né? Eu acho que a gente sentiu tanta falta É bom demais, disso, né? né? Tá doido. 2 Aquela hora que anos você joga aquela abandonado. nota, que é o próprio espaço, né? Como é que aquela vibração de nota e de energia É. física bate naquele espaço e naquelas pessoas que são únicas. E é o que a gente fala muito disso, né? Que, tipo assim, o teatro não funciona sem o público, Não né? funciona. Então a gente tá ali em cima do palco, não tem ninguém na plateia, a gente tá ensaiando, né? Quando entra o público, é outra peça, é outra. Isso é a coisa tão maravilhosa, não só do teatro, mas de bandas, né? De shows, de tudo isso. Você pode fazer 50 vezes. A gente não sei, fez quantas vezes. É o mesmo texto, são as mesmas músicas, Cada são hora os sabe mesmos quantas arranjos. apresentações? Quantas exatas não, mas a gente Mas- tá chegando em 150. Mas assim, nenhuma é igual. É igual. Nunca Não é a adianta mesma tirar apresentação. essa parada. Essa é a coisa mais maravilhosa, que é... E ter acertado numa não quer dizer que tu vai acertar na próxima. Exatamente. Pelo contrário, Pelo né? contrário, você tem que estar esperto pra acertar de novo. Isso foi um... Não, Achei direcionado. Eu estou sentindo alfinetadas zero internas. direcionado. Olha o diretor. O diretor cobrando ao vivo. Mas é assim. Só uma outra pergunta, que é o seguinte. Às vezes a gente tem um problema da escassez e a gente tem, às vezes, um problema da abundância. No caso de vocês, de abundância. Como é que foi a seleção do repertório dessa parada? Porque dentro de uma discografia animal... Não, beleza. Não, difícil. Deve ter sido Acho difícil. que Provavelmente mas deve ter ainda 5 tá músicas sendo, a mais ainda do tá combinado, sendo. né? Não tem Ainda ideia. tá sendo. olha, foi diversas reflexões, né? Eu acho que você no teatro musical, você tem que criar alguma coisa para além de estou aqui me apresentando e cantando uma música, né? Essa música tem que ter a ver com o momento da peça, com a dramaturgia que está seguindo. E as letras do Belchior são dificílimas, né? Como é que coloca essas letras em cena? Isso realmente era um desafio muito grande. Mas desde do princípio a gente sabia, né? Eu e a minha mãe, a Cláudia, que o Belchior ele gostava de falar eu dividia assim, 3 assuntos. Ele falava muito sobre raízes,
que aí você pode englobar ali apenas um rapaz latino-americano, um Apalo Seco, fotografia 3x4. Ele falava muito de amor, né? E aí você pode pensar em num Tudo Sujo de Batom, num Coração Selvagem, num Na Hora do Almoço. E aí você também tinha uma parte política muito forte, né? Que aí você pode vir ali com Como Nossos Pais, um Velha Roupa Colorida. Então, assim, eu fui tentando separar por esses assuntos. Eu sabia que a peça iria se dividir em 2 atos, então eu iria focar nessa coisa das raízes, de amor. O Belchior, ele foi um cara que ele saiu por rebeldia de casa para estudar num mosteiro na Serra de Guaramiranga, que é a parte norte do Ceará. E de lá viu toda a podridão da igreja, saiu da igreja em busca do sonho dele. E falava muito sobre sonhos, né? E falava muito sobre sonhos também. Então eu crio essa divisão da peça, em que eu falo sobre raiz e amor, e uma que eu falo só sobre política, que seria exatamente esse momento que ele vai para o Sudeste tentar sorte na música na carreira musical, e aí tem todos os belos discursos que ele deu. Então, assim, é muito dialogando com o que vinha, com o que ele me falava nas entrevistas. E também puxando, né? Obviamente a peça também não vai só para os clássicos, tem muitos clássicos, mas a gente também fez questão de botar certas músicas, como Conheço Meu Lugar e Pópulos, que não são músicas tão conhecidas, mas que diziam respeito principalmente ao personagem do Bruno, né? Esse cidadão comum, né? Eu precisava também trazer essas questões, já que eu iria botá-lo em cena. Quantas músicas no espetáculo? Eu acho que é porque o espetáculo começou com 14 e 15, aí eu fui aumentando, assim. Tá com Acho que hoje em dia tem umas 18. Normal. Essa régua final ali, quando tá entre as 20... Você vai vendo que tá bom? Você vai vendo que tá bom, né? Não, no bis era uma, ele acrescentou mais duas. O bis era uma, virou 3. Enquanto tá... Aí tem uma que é a capela. Enquanto estiver preenchido, meu amigo. Exatamente. Mete marcha. É isso, Pô, muito legal. E aí, lá no espetáculo de vocês fazem umas intervenções música e texto, faz isso também de forma em blocos diferentes, e o espetáculo vai se desenvolvendo. Aí eu queria falar o seguinte, eu até dei uma segurada pra gente entrar na música, porque você sabe, né? Começa a tocar, vira baile. Pô, vamos fazer um som. Vocês querem tocar o quê? Bora. Você quer começar bora. com o quê? Vamos começar com... O principal do espetáculo, né? Peraí, se posiciona aí. Peraí. Sujeito de sorte. Sujeito de sorte. Isso. Tô um pouco prejudicado, hein? Acho importante. Mas vai arrasar. Vamos junto. Importante avisar. Vamos junto. Qualquer coisa eu faço back vocal. Eu vá. Vamos de sujeito. Vamos de sujeito. Você consegue vir um pouquinho mais pra cá? Consigo, super. Puxa isso aqui pra cá. Fala aí. E aí você toca aí. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tá vendo? Como é que eu não vou selecionar essa voz, gente? Não, Como cara, é que eu o não- Pablo é uma coisa impressionante, assim, engraçado porque os personagens em cena, eles não se cruzam. E isso é muito interessante também da direção maravilhosa do Cadore. Então eu não vejo o Pablo em cena, eu só ouço. Então, cara, é bom demais, cara. Não, essa e quando voz. rola, né? E O quando- encontro final acaba sendo um momento muito Exatamente, emocionante nessa para as música, pessoas. inclusive. Porque elas
vem os dois separados, um olhando pro outro, um refletindo sobre o outro. E muita gente não se dá conta que eles não se cruzam, contracenam diretamente. Eles só né? É vão uma coisa muito se louca. tocar quando rola, né? Quando rola. Quando no final os dois... mano, muito fácil. Vamos, pô. Não, o cara é brabo. Muito bom, muito bom. Eu falo. Vamos tocar mais uma aí. Vamos. Vamos mandar qual? Quer levar uma? Posso levar Leva uma? uma. Pode ser na hora do almoço, pô? Pode. Pode ser a hora que você quiser. Fica só mais diagonalzinho assim, ó. Aí, molecão. Aqui nós pega. O som tá bom aí dentro? Deve estar, né? Porque esses são maravilhosos. Se precisar afastar ou aproximar, me avise. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Medo, 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 medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cavaleira, minha avó reclama. É hora do almoço, ei moço, que eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Entendeu? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Essa é das mais bonitas pra mim do Belchior. Essa é a que me emociona. Irmão. Tô de cara. Tô de cara. Fazer mais uma? Vamos. Ô, Bruno, eu queria pedir pra você o seguinte, faz uma... Você poderia falar um trecho, um pedaço, Posso. Qual que você vai tocar aí, amigo? Que aí, de repente, eu já puxo... Cara, o que será que eu puxo? Velha roupa colorida? Mas eu acho que tu pode fazer um outro texto, talvez. Qual texto você gosta, assim? Tantos bons, né, que fica até... Pensei a poesia, mas a poesia é do Carlos Drummond. É. Posso... O que te toca, o que te pá, esse que vem no seu coração primeiro, sem pensar em nada. Cara, tem um texto muito forte, muito, muito político, muito bonito. Isso é bom. Posso falar ele. Tu conhece meu lugar? Depois Acho do... que depois do Como Nossos Pais. Depois de Como os Nossos Pais. Ah, sim. Então a gente pode fazer... Essa aí eu já... Não, pera, não me Aí prejudica. tu vai me ferrar. Nossos Pais, cara não tá aquecido. Vai lá. Não é simplesmente a arte ou a informação que estão sendo censuradas, mas o povo. E aí, como é mais difícil censurar todo o povo, censuram os intelectuais, os artistas, a imprensa. Vão se criando padrões de pensamentos, de censura, né? Mesmo no nível da conversa de bar. A arte deveria dizer a essas pessoas que o poder não é tão importante assim. Por que nós devemos obedecer? Por que nós devemos estar sujeitos a uma ideologia política, pensamento, religião? Por quê? A arte quer propor liberdade de tudo. O que eles podem propor, eles podem fazer dentro de determinados limites, né? Mas a arte, ela pode extrapolar esses limites. Porque eu trabalho com a utopia. E da mesma forma que existe a utopia da liberdade, existe a utopia de como consegui-la.
Eu acho que para conseguir a liberdade, tem que diminuir o poder ao máximo. A ponto de todas as pessoas gerirem individualmente as suas vidas e presença no mundo. Não precisando de um chefe de rebanho, mestre, religião. Eu quero que o poder não mande em mim. A minha utopia é paradisíaca, edênica, dionisíaca. Eu acho mais importante cuidar da felicidade das pessoas do que do produto interno bruto. Mano, sensacional. Saber o que, ó. Palavras fortes, Saber o que, ó. entendeu? Que hora é forte. Não, e você falando ele, você cantando ele, é algo assim... Foda. Eu vou querer mais de... E eu é vou muito querer- louco, porque esse texto é isso, né, cara? É o que eu gostaria de dizer. Entendeu? É sobre isso. E Você para parece pra que pensar poderia nesse ser um cara, cara né? sentado hoje, agora, formulando pois isso é. agora. Sacou? E ele falando isso na época que ele falou, né? Que ele diz essas coisas, é muito. Isso também foi, é muito. Isso foi uma matéria da Veja. É, pois Isso é. foi uma matéria da Veja, que ele escreveu isso pra Veja. Eu vou querer mais desses negócios. Eu vou botar vocês pra trabalhar. Vamos gerar esse conteúdo aí. A galera vai gostar. Você que tá gostando, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, vai lá no Instagram da galera, segue eles aí, porque é isso que faz a parada girar. Vamos tocar o quê, família? Vamos velha roupa colorida, então, né? Já que tá nesse climinha chain. Clemente, hein? Será que eu vou saber? Assim, sem o. Você não sente. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou she's leaving home e meteu o pé na estrada like a rolling stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro, loucura, chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, de bem ver, cabelo ao vento, amor em flor, quede o cartaz, no presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Coisa linda, linda, linda. É isso, galera. Sigam a gente na nossa página, @Belchior Musical. Nosso Instagram, a gente também tem um site com o mesmo nome. Ali vocês podem descobrir para onde a gente vai, né? Agora a gente tá o quê? Junho de 2024. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas agora em junho estamos o mês inteiro no Teatro Claro Mais, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Bairro tão Fala as datas, qual homenageado data? De que pelo data? Belchior. De que data até A que gente vai agora do dia 21? Ficamos até o dia 30. A gente fica até o dia 30, sextas, 30 de junho. 30 de junho. 30 de junho agora. Sexta, sábado e Sábado, domingo. domingo. Sendo Então- sábado, 2 sessões. Aí é o seguinte: sexta, às 20. Sábado, às 5 e às 20. Né, às 17 e às 20. E domingo, às 17. Então, ó, você que tá no Rio de Janeiro e tá vendo aqui ao vivo, né, na semana que a gente lançou, você pode ir e assistir essa última semana de espetáculo, que vai ser maravilhosa. Aqui embaixo vai ter o link, só você clicar nesse link que você vai poder comprar qualquer temporada que já tá lá disponível no site deles pra comprar, porque depois do Rio de Janeiro... A gente vai pra São Paulo. A gente vai em julho pra fazer 3 semanas em São Paulo, no Teatro Bravos. Então, e depois a gente ainda vai pra Salvador pela primeira vez. Alô, Bahia!
Grande chegando. conquista, a gente sempre quis fazer Salvador. Estamos aqui ansiosíssimos para ir para aquele pelourinho. E também depois a gente volta para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu. Vamos lá para os parceiros de Nova Iguaçu, fazer para vocês no Teatro Nova Iguaçu. Sim. Teatro Nova Iguaçu, Petrobras, eu acho que Que a agora... gente já teve lá, A gente já teve lá com E uma foi apresentação. um Foi, delícia, foi uma foi um delícia. escândalo. Maravilhoso. Inclusive, é doido, né? Porque é aquilo que às vezes você nem espera, né? Foi uma apresentação que a gente tava meio tateando, a gente não sabia o que ia encontrar. Foi antes da pandemia, isso? Foi depois Foi logo da pandemia, depois, né? foi. A gente não sabia o que encontrar em Nova Iguaçu, se ia ter público, se não ia ter público. Foi uma casa lotada maravilhosa. E um Foi dia uma de das tempestade, Num dia de né? tempestade, começou a ter cachoeira dentro do teatro. Foi, Assim, uma coisa, alagamento no um lobby do alagamento teatro, dentro do a gente chovendo no assim, palco, caraca. igual a Beyoncé. Não, eu isso- já pedi, a produção não deixa, tá vendo? Virou E aí- cantando na chuva. Virou cantando na chuva. Mas alagadíssimo, as coisas começando a dar tudo pra dar errado. E aí deu- chegou o público e deu tudo certo. Nossa, um público E maravilhoso. Ficamos Ah, que absolutamente maneiro, apaixonados e agora a gente vai voltar com 3, não só uma apresentação, mas com 3 Então apresentações em Nova fiquem Iguaçu. ligados, o link tá aqui embaixo na nossa descrição. Entra lá, veja qual dessas cidades você pode ir assistir e não perca esse contato com essa galera muito maneiro. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Então garanta já seu ingresso, porque É sempre muito especial, assim. Eu acho que não teve nenhuma cidade, apresentação, teatro que a gente tenha saído pensando assim... tipo... Sabe? Não, cara, é sempre Essa uma cidade coisa não e eu acho... recebeu, né? Não recebeu. E eu acho que Sempre vem muito recebe. assim acho que o público vai muito de coração aberto, sabe? Muito querendo realmente viver aquilo. E essa troca que a gente tem, né, em cima do palco e na plateia, eu acho que essa troca é uma coisa que faz esse espetáculo, assim, o espetáculo que ele é. Sabe? É muito bonito, é muito gostoso da gente viver esses momentos com tanta gente tão diferente, de tanto lugar diferente do Brasil e ali uma mesma paixão, né? Uma mesma... eu tô impactado, assim, se aqui com um pequeno fragmento, né? Porque teatro a gente cuida de tudo, né? A gente tem a luz, o som, o lugar. Se aqui, no cru... Já tá assim, Não, né? é Imagina ao vivo. impactante. A sua voz incrível. Inclusive, eu ia te fazer essa pergunta mais técnica. Como é que foi esse processo de você, pelo que eu já... Óbvio na minha cara aqui, é um cantor que, além de ser muito vivo, é muito técnico também. Você parece, não sei se instintivamente ou Talento, tecnicamente, mas assim... claro daqui, como cantor e também como só um espectador, que você conseguiu de uma forma muito natural Acessar um lugar, acessar uma timbragem que naturalmente lembra o Belchior, imediatamente, inevitavelmente, mas sem uma característica de cópia. Não é tá ligado? Você não tá não fazendo é um uma cover, imitação, né? mas é nítido que é ele com uma potência sua. Como é que foi essa construção de achar esse som sem que ele pareça uma imitação? E como é que foi esse processo de vocês nessa construção? Foi um processo, assim. Eu acho que eu ouso dizer que cheguei num lugar que me agrada, eu acho que depois da pandemia, sabe? Quando a gente estreou ali em 2019, eu acho, óbvio que também a gente teve um período muito curto de ensaio e de criação de um artista que hoje em dia corre no meu sangue, mas naquela época eu não tinha um conhecimento assim de Belchior, né? Eu não conhecia muita coisa dele, eu conhecia as coisas mais clássicas e mesmo assim pouca coisa com ele, né? Conhecia Nossos pais da Elis, eu conhecia né? as gravações da Elis, né? conhecia Vanusa cantando Belchior, Panelas, né? conhecia, né? Então, assim, era uma coisa que era um pouco distante para mim. E aí, quando o Kadori me chamou, e o Kadori me chamou na frente de um bar... Onde foi isso? Foi no tipo, Alfabar. 11 horas da Mentira. noite. Na Sorocaba, Mentira. Botafogo. Você nem fica no Alfabar, você nem vai O pro Pablo Alfabar. tava fazendo aniversário. Eu fiz um show. Ele fez um show que eu não fui.
E eu ele não tava já foi. na pós, eu já tava no bar. Tava no after. Eu já tava no after do show dele. E eu saí, porque o, E ele o chegou, Cadore cara. dava aula com o Hernani, eu acho. Exatamente. E aí o Hernani foi pro meu show, porque o Hernani foi filmar o show e o Cadore foi dar aula Dar no lugar aula, do Hernani. Não exatamente. pôde, foi. Eu saí do show, encontrei com o Cadore no bar e o Cadore falou, cara, Tô com uma parada. que eu quero... Aí ele só falou assim É pra que mim, o Pablo, eu ele não tinha quero o cabelo... que ele- você... Vocês não estão vendo, mas ele não tinha o porque cabelo meu- grande. O meu cabelo tá com... Ele tinha o cabelo grande curtinho. também. É. E aí eu não vi o Pablo já há alguns anos, né? Eu acho que a Foi, gente. é. Porque Tava a com gente cabelo já grande. tinha saído do tablado, É, já tinha é. ido pra fora, tava no cinema, tava fazendo muito cinema. E aí, de repente, eu surgi o Pablo assim, com 30 quilos mais magro, com um cabelo enorme. Falei, gente, o Pablo tá meio. O quê? Bota meio que eu tava No brincadão, meu Deus. Deus manda os presentes de E vez em ele falou quando. comigo assim, ele jogou isso, né? E aí ele falou assim, eu quero que você faça o Belchior. E aí foi embora. Não, Larga deu um essa... recado e... Pô, Foi, essa e eu- parada de diretor é chatona, né, mano? Que Cara, eles fazem. e eu falei Eles assim- vêm, jogam bomba no ator e vira. E eu falei pra ele assim, claro, vamos falar, carioca, né? Rio de Janeiro. Pô, bora lá, No bora lá. bar, né? À Vamos noite, trabalhar bêbado. junto. Eu falei assim, cara, se rolar, isso vai ser tipo, né, pro meu jubileu, alguma coisa assim do tipo. E nada disso. Isso foi tipo dezembro. Passou-se uns meses, né, pra gente... Isso foi dezembro. Outubro, seu aniversário é outubro, pô. Mas esse Foi não, no dia do seu não. aniversário, pô. Foi no dia, não foi não. Foi, pô. Demorou pra rolar. Isso foi... Quando é teu aniversário? O meu aniversário é outubro, mas isso foi um show que eu fiz, não foi o de aniversário, não. Não foi, não? Não, Eu não. tinha quase certeza. Eu acho que foi comecinho de dezembro, alguma Aham. coisa do tipo. Eu falei, isso aí, ótimo, show. Apaguei aquilo da minha cabeça e aí deu tipo... Eu acho que eu só fui falar contigo depois, em fevereiro, né? Foi. Foi 2 aí meses deu depois. tipo, 2 meses depois ele me liga e aí eu falo com a Dori, tá. Aí começa a falar, ela vem com aquela história do Belchior e etc. Então, a gente estreia em 45 dias. No João Caetano. No João No Caetano. João Caetano. 1000 lugares. Aí já- Vamos, João Caetano. Aí já dá aquela travada. Já Deus nos acuda. Aí, assim, cara, eu Estuda. entrei ali numa coisa do tipo, não vivi mais, né? Eu acordava vendo Belchior, dormia vendo Belchior, dormia ouvindo. E assim, eu tenho, por sorte também, não, né? Mas eu sou um cantor treinado, estudado. Eu estudei, eu tenho toda a minha base do canto lírico, que eu acho que me dá uma base para muitas outras coisas. Pra Principalmente, eu acho que sustentar, com- né, amigo? e Pra com- sustentar pra fazer. Esse refinamento de trabalhar os timbres e os espaços, e assim, né? E eu acho que assim, é uma coisa muito difícil pra mim, porque o Belchior tinha uma voz muito particular, né? Como ele mesmo falava, um cara fanho, né? Levemente desafinado, despreocupado. E ele era realmente, você escuta umas gravações ao vivo dele, ele não tava nem aí. Ele cantava, né? Ele gravava lá em estúdio, presentemente eu posso me... E aí ele chegava no ao vivo e fazia, presentemente eu posso me... E aí cantava umas notas agudíssimas em estúdio, e aí chegava no ao vivo, jogava fora, fazia de qualquer jeito. O importante era passar aquilo ali, sabe? Passar a mensagem, né? E para mim foi muito enriquecedor, assim, porque acho que grande parte da minha interpretação nesse espetáculo vem na parte cantada, né? Então, assim, como é que eu posso me aproveitar também disso para trazer esse artista como personagem, mas que as pessoas escutem e digam, cara, podia ser, sabe? Ele tá ali, tem uma lembrança e que não seja uma coisa, ele tá imitando, né? Eu acho que é criar esse personagem. E óbvio que o estudo da voz me ajuda muito nesse lugar, porque eu sei até onde eu posso ir. Na época eu falei com o Pedro Negro, que é o nosso diretor musical, eu falei, cara, algumas músicas são muito agudas pra mim. E eu ouvia as gravações, aliás, um leve arrependimento nessa decisão, mas eu ouvia as gravações e eu pensava assim, cara, algumas músicas são muito agudas pra ele,
também. E ele, né? e E aí eu falava com o nego, eu falava assim, cara, deixa agudo, porque eu quero ter essa dificuldade pra cantar que nem ele tinha, porque eu acho que isso vai me aproximar. Porque era o que também dava o rasgado dele. É, né? Que dá uma Isso, certa... É. Uma tensão que você fala, vai, não vai, vai, não vai. E assim, Não, e hoje foda em que dia, agora depois de vira quase... um sucesso a peça, o cara faz todo dia. Depois de quase 3 150 apresentações Três por dia. apresentações por dia. Eu penso assim, talvez eu pudesse ter falado assim, Não, mas isso foi uma decisão muito inteligente sábia do também. Pablo de também se desafiar, né? A gente tenta, eu acho que só uma música, 2 músicas a gente tirou do tom original. Mas também faz ali parte. por questões até mais estéticas, tipo, por exemplo, eu acho Coração Selvagem pra emendar num medley, aí a gente trocou. Foram mais opções assim e tentando também não ir muito longe, né? Não é um tom, é um tom a mais, um tom a menos, meio tom pra cima, meio tom pra baixo. Mas eu acho que ele tentou principalmente puxar esse timbre do próprio Belchior, esse tom, a tonalidade do Sim, Belchior. e pra- Porque também seria um desafio pra ele, assim como era pro próprio, né? E você Claro, tem uma e também de potência, chegar, né, assim, que é nesse lugar de não muito... ser fácil, porque não era pra ele, sabe? Se eu chego ali em cena e eu canto todas as músicas, Limpas, plim, sabe, ai, não. clássicas, lindas, maravilhosas, tudo com a maior facilidade do mundo, eu não tô vivendo o que ele viveu e eu não tô vivendo... E você tem uma parada que é muito forte, assim, pro teatro, que é uma potência. Que é uma potência, é um instrumento potente, né? E isso no teatro, ele é... Reverbera apesar de você ter a microfonação, tal, é esse pump que, pô, você vê, a gente tá dentro de uma sala com uma acústica maravilhosa que a gente tem aqui, inclusive é de um dos nossos patrocinadores aqui incríveis. Velho, o jeito que essa sala encaixa e pega a tua voz, e eu tô sentado aqui e tá vindo som... Essa energia que vocês trazem, que na hora que você começa a fazer, tanto no conteúdo lírico do texto, quanto no teu comando ali desse caminho que você leva, é muito, muito potente e muito potente essa parada. Inclusive, vamos fazer tem mais alguma coisa aí que você possa... Ué. Fala aí, eu queria te ouvir mais. Deixa eu ver uma coisa legal aqui que o Belchior fala. Cara, eu gosto dos textos jovens também. É, o da sabe, Pipa. da É pequeno, Pipa. mas eles são interessantes também. Eu sempre fui um menino muito levado, inquieto. E isso me levou a fugir várias vezes de casa, mas eu sempre voltei. Sempre. Essas fugas mais longas foram mesmo para estudar no mosteiro. Ou para me ausentar de casa, né? Para ser um estudante na cidade. Coisas da rebeldia estudantil necessária. Mas num certo momento de vida, você precisa afirmar para você mesmo as suas próprias vontades. O seu próprio modo de existência. Porque só existe liberdade onde você pode dizer não. Então, eu sempre disse o não que era necessário. Ai, Belchior, volta, Belchior. Tem uma... né? A gente foi fazer em... Foda, mano. Em Vitória. Em Vitória, cara, tem um apelo Belchior gigante. Tem uma- e BH. Vitória, também. BH também. BH tem bloco de Belchior, tem né? bloco chamado Tem Volta Belchior, que é fortíssimo. que é fortíssimo Colou na uma cidade. galera lá pra assistir a gente, tal, com camisa, estampado, umas faixas enormes, né? Mas tinha umas Maravilhosos, faixas, né, cara? tinham. Então- É super vivo lá, né? É uma coisa... A gente fica feliz, assim, de ver tantos lugares diferentes, tantas culturas tão diferentes, né? Mas ela só é híbrida, E a né? gente tem uma coisa que tem sido engraçada, que a gente usa um figurino, obviamente, que relembra o Belchior, né? E aí a gente estava na apresentação de Fortaleza, aí o Bruno começou a ver várias pessoas com a mesma camisa que ele. Gente, tá sendo perseguido. na bola isso. perseguido. Cara, é Tal, impressionante, porque assim... Olhava pra plateia geral de listradinho, sabe? Você fica assim, cara, a pessoa veio de Belchior. Xadão, cola uma galera de figurino. De máscara. Rolou uma máscara Cola aí uma em galera Fortaleza. com máscara. O cara com a Foi, máscara. Eu Brasília olho a cena também. fazendo a peça, eu olho assim, eu falo, ué, o que é isso? Tem um cara na terceira fileira com
com uma Uma máscara. máscara do Cara, mas Belchior. não é uma máscara tipo de papel com É, uma não. foto. Uma não, máscara é uma máscara zaça, tipo assim, de pá, papel com machê, narizão. sabe? Bem feita, uma parada bem feita. Caralho, que Cara, foda. a Isso é galera muito pira, da hora, a né, galera mano? pira, fãs, Ah, assim, vamos fazer mais um incondicionais. som aí, manos. Vou pegar aqui uma boa. Qual que você acha? Eu não sei de O nada, quê? eu só quero ouvir. Hoje eu não vim pra trabalhar. De repente, um Apalo seco? apalo seco. Eu tô pensando nas que são mais Mais tranquilas. Não é tão... Deixa eu ver aqui. Mas não é de tocar, não, amigo? Eu não sei também. Gabriel quer tentar? Eu não. Eu não vou me meter nessa briga aqui, nessa briga não, nessa... Vira... É, eu ia falar pra você. Apalo seco, dá pra Também tocar botar isso aqui por aqui, assim. Então vamos lá. Ah, começa comigo? Eu acompanho. É junto. Aqui, ó. Se você vier. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensais que esse desespero é moda em 73. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensais que esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Isso é muito bom, mano. Olha, galera, eu não toco violão, tá? Na peça, só pra avisar. A gente tem um músico, um guitarrista Guitarrista maravilhoso. Inclusive, maravilhoso. Rico Farias. Rico Farias, um dos melhores do Brasil. É verdade. Modéstia à parte. Com certeza. E eu não vou me atrever. Ah. Eu fiquei sabendo de um trecho a capela, não sei se é verdade. Qual que é? Ah, quer mandar? Ó, Me fala. Quer fazer o como nossos pais é sempre porrada, né? Ah, a introdução? Só o que só o que vier você tá bom. quiser, vai. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Aí tem que ver o espetáculo. Tem que ir lá assistir. Tem que ir lá assistir. Essa Não, é gente, braba, ele essa é fez- braba. Essa Essa é pega, braba. essa pega, essa quebra na solda, mano. Ele fez isso com a gente, galera. Eu falei que essa ia ser Nossa, emocionante. Eu tô tocando mano. violão aqui, mas nem Não precisa. sei, agora fiquei com esse negócio acumulado dentro de mim. Mas é isso, a Elis, né, foi muito importante. Não, eu tô passando mal, velho, você não tá Pra entendendo. vida do Belchior, Foi, né? com certeza. Eu adoro contar essa historinha que é como isso tudo começou, né? Porque Elis, ela já tinha gravado antes de Como Nossos Pais, Mucuripe, né? Que é uma música do Belchior junto do Fagner, mas eles não se conheciam pessoalmente. E aí, de repente, num dia de estúdio de Elis, tava ali junto de Vinícius de Moraes, Belchior, a convite de Vinícius, vai pro estúdio
E aí Elis olha aquele cara estranho, né, a princípio, e fala, pô, mas eu conheço esse cara não é aquele que escreveu aquela música que eu gravei? Aí Vinícius fala, pô, quer que eu chame ele? Aí chama Belchior, apresenta Elis, e aí Elis vira e fala, pô, quero conhecer mais coisas suas, né? O Belchior não tinha, eu acho que ele só tinha lançado o primeiro álbum dele, super desconhecido ainda, né? O Mote Glossa. E aí ela diz que quer ouvir outras coisas dele, e aí Belchior diz pra ela assim, olha, tudo certo, mas eu vim do Ceará, eu não tenho violão aqui, eu não tenho gravador, eu não tenho nada, então você tem que levar tudo, e se possível me chama na hora do almoço, que é pra eu ter o que comer. E aí ela faz isso, e aí ele vai e canta pra ela, provavelmente ali, quase o Alucinação inteiro, que era o álbum que ele viria a gravar. E aí, desse álbum, que ele ainda não tinha lançado, ela vai e escolhe 2 músicas, né? Que é o Velha Roupa Colorida e o Como Nossos Pais, que estão ali presentes no Falso Brilhante, que foi um show de teatro também, né? Foi uma peça de teatro, além de álbum. E a partir daí, a vida do Belchior muda completamente, né? Como Nossos Pais talvez seja uma das músicas mais ouvidas do Brasil, né? Na voz da Elis. E isso dá uma força enorme para a carreira dele. Ele já tinha ganhado o Festival da Canção com Na Hora do Almoço, mas nada foi tão forte quanto essa presença da Elis na vida dele e esse encontro que se deu ali pelo Vinícius. Nossa, ali é maravilhoso esses encontros, né? E como isso faz a diferença, assim. Então, vou lembrar vocês, para vocês curtirem esses grandes artistas, esse grande texto, pra gente ouvir, pra você ouvir o refrão dessa danada dessa música. Já que não vai, você vai voltar o vídeo agora, não vai ter refrão. Não vai ter. Só no teatro. Venham assistir o espetáculo, os links estão aqui. Sigam os atores, o diretor e autor do espetáculo. Me dá engajamento, público. Isso aí. Ó, vou fazer uma promessa aqui, hein? Sigam o Instagram da peça, porque esses caras vão movimentar lá. Muita coisa legal. Então entra lá, vai ter os nossos cortes. Além de outras coisas que a gente pode pensar e trocar umas ideias. Que eu tenho umas ideias aí maneiras que eu acho que a gente pode aplicar. Enfim, em marcha. Antes de acabar, eu posso fazer uns agradecimentos? Não. Que pena. Tô zoando, mano. Eu ia falar isso agora. Agradeçam, falem algum ponto que vocês achem que... Sem pressa. Sim. Vocês querem fazer primeiro? Quero agradecer toda a nossa equipe. Toda a nossa equipe. Pablo, quer agradecer alguém? Eu agradeço toda a nossa equipe também. Toda a nossa agradeço equipe. muito aqui o Gabriel por ter chamado esse a gente papo aqui. maravilhoso. Não, aí a gente é até outro veio lugar. falando, né? O podcast, a gente consegue, né? Não é um papo só de 5 minutos, então a gente consegue realmente ir mais aprofundar também, nas questões, falar a historinha, fazer a piada, cantar um pouquinho, dá pra fazer um pouquinho de tudo. Então, pô, é um grande prazer pra gente ter esse espaço. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que vai ficar aí um material incrível pra gente, pra vocês. Queria agradecer a toda a nossa equipe, mas sendo mais específico, assim, principalmente o nosso produtor, meu sócio maravilhoso, Rodrigo Medeiros, que trouxe para esse espetáculo todo um aporte, né, de publicidade, agência. Ele é junto da R+ Marketing, que é a agência de publicidade dele, de marketing. E que faz com que o espetáculo, né, chegue ao público nas ruas, com cartazes, com muito mobiliário urbano. A gente está tendo a felicidade agora de... Tá rolando um ishi aqui que eu tô ouvindo ali, né? Mas eu fico meio... Mas a gente tá tendo a oportunidade agora. Também gostaria de agradecer a Infraero pelo aporte que eles estão dando pra gente. Possibilitou esse espetáculo que só tinha ido pra Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora ele tá indo pra mais de 10 cidades pela primeira vez. A gente fez Recife, João Pessoa, Natal, Belo Horizonte, Vitória, Brasília. Vamos pra Salvador. Tudo pela primeira vez e graças à Infraero e à Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. É muito importante que a gente tenha essa lei que preserve nossos artistas, que principalmente apoia a cultura brasileira. É muito importante. A gente adora o musical da Broadway, mas é muito importante que a gente continue financiando e patrocinando os espetáculos que falam do nosso Brasil, que falam da nossa cultura. É isso, a gente não pode deixar morrer nem Belchior, nem tantos outros que tem por aí, né? O Brasil e o brasileiro tem memória curta e a gente sabe bem disso. Então,
que a gente, não só eu, mas todas as pessoas do teatro, se deliciem por tantas obras maravilhosas que a gente tem e ainda teremos no teatro. Falou tudo. Então, agradecer aqui, em nome do podcast, a Infraero, patrocinador, todos esses parceiros, afinal, a arte, principalmente o teatro, a arte em si, tudo é equipe, tudo é time. Ninguém faz nada sozinho. E a importância de valorizar essas marcas e dar espaço e falar sim e promover é fundamental. E os nossos espaços, eles estão aqui para isso. Inclusive, vou agradecer já ao Multistúdio, que é essa estrutura aqui maravilhosa. Maravilhosa. Sensacional. Parabéns por toda a Legal. iniciativa do estúdio. Não é? Um Isso cubo de aqui vidro. é Nossa, lindo, maravilhoso. Incrível. Cubo de Incrível. vidro no meio do shopping. Aqui a gente é uma hub com mais de 40 podcasts de assuntos completamente variados. Aqui hoje também vai rolar pela Audio Factory shows. Então aqui dentro desse estúdio ele é transformado num estúdio de música, promove uma cultura de graça, informação gratuita, tanto no analógico quanto no digital. E todos os patrocinadores masters que estão envolvidos com o estúdio, agradeço muito a Multiplan, essa rede de shoppings e teatros. Inclusive, fica aqui a dica, a rede Multiplan, espetáculo de sucesso no Rio de Janeiro, vamos trazer. E eles têm shoppings pelo Brasil todo, então fica a dica aí, essa ponte pra Traz poder a gente se pra cá que a conectar. gente gosta. Audio Factory Turnê também, ó, Multiplan. trazer os caras pra fazer um especial do Belchior aqui no estúdio, gravar a banda. vamos. Aqui é pra isso. Então, siga a gente no canal, deixe seu like. Brunão, você, além da equipe, tem algum ponto sobre o espetáculo que ficou solto? Algum trabalho para além deste seu que está no ar, que você gostaria de divulgar, que vai entrar? Não, só agradecer mesmo. Tem alguns trabalhos, tem Dona Beija aí que eu gravei, tá pra Dona sair. Beija, HBO, a nova HBO, novela da coisa HBO, legal. stream, Primeira Max agora, novela, né? É. Max. Tô feliz, tô rolando aí. Pô, essa peça é a realização de um sonho, né, cara? Aquilo que eu falei em algum momento aí sobre aquele moleque periférico que sonhava em ser ator de teatro. Tô aí com 32 realizando e feliz da vida. E muito orgulhoso de mim. Eu tô feliz pra caramba, cara. Tô vivendo uma fase ótima, assim, né? Pô, fazendo teatro com amigos, uma peça de sucesso. Pô, quer mais o quê? Bom demais. E você, Pablo? Eu sei que você tem uma trajetória musical autoral que você quer divulgar pra galera, Spotify, Me YouTube, ouçam em todas as plataformas de música, né? Tem lá o meu primeiro disco, tem alguns singles aí que eu tô lançando também desse segundo trabalho que eu tô fazendo. Tô lançando não, já foram lançados. Inclusive, um dueto com o Ivan Lins, um dueto com a Olivia Byton. Os caras tá sem contato, sem parceria. esquece. Tá bom. Esquece. E ainda tem Belchior no meio disso, que ele gravou uma música pela primeira vez maravilhosa. uma música do Belchior também para esse trabalho que eu tô Que não está no concluindo. espetáculo, então é novidade. É uma inédita. Tem do meu primeiro disco também um dueto com a Lua Blanco. Ah, sim. E tem lá as minhas coisas pra quem quiser conhecer um Pablo assim bem diferente. O link vai estar na descrição e com certeza é bom, então vá e ouça. Entre aqui nas redes da galera, segue, acompanha o musical. Eu só tenho a agradecer a vocês, meus irmãos. também, pô. Primeiro porque a Gratidão gente é enorme, brother Esquece. e independente da gente, de qualquer coisa, maneiro, ainda vocês são incríveis, né? E como artistas, a gente se valorizar e se inspirar e se admirar. Então essa é uma regra que eu tenho pra mim, independente se a pessoa vai cagar na minha cabeça ou não, se eu acho ela incrível, eu vou lá e tipo, obrigado. Eu agradeço pela contribuição que vocês estão fazendo, não só pelo artista, mas pela nossa cena, que vocês enriquecem, vocês potencializam. Claro. E isso pro nosso movimento artístico é fundamental. E a gente também agradece muito porque esse tipo de iniciativa de criação de projeto para realmente, né, difundir e Propagar. E propagar e conversar com as pessoas e despertar esse interesse
É uma coisa que... É porque criatividade é um assunto muito interessante, né? E as pessoas não sabem muito bem de onde vem a criatividade. Elas acham que, né, é uma coisa meio mágica. E às vezes é muito menos do que... E não é, né? Às vezes mas às vezes é muito menos mágico do que se acredita. É só você ver que a pessoa teve uma linha de pensamento pra chegar, né? É óbvio que você vai ver o espetáculo e aí você vai ficar, pô, nossa, como é que... Aí eu vou falar que, não, separei de amor, tal, política. Parece fácil, né? Mas é um processo lindo e por isso que a gente traz aqui vocês por isso, porque a ideia também, através dos bastidores e dessas nossas conversas mais esticadas, elásticas, a gente conseguir passar também para o grande público um pouco desse processo por detrás, que eu acho que enriquece muito. Sim. Não é tirar a magia e decopar para o público tudo que a gente faz, mas as pessoas entenderem, né? Como ela já tem essa referência aqui para o atleta ir lá e performar muito, o cara tem um trabalho de abdicação e de dedicação e de medos e de resistências e de frustrações e de... Para quando a gente chega ali, a gente ter aquela catarse que é tão importante para nós e para o público. Para se estar no palco ou numa competição, tem muita coisa, né? Antes de chegar lá, né? Exato. Aquilo lá é só a concretização. Tem todo o caminho, né? O caminho toda estrada ali que você percorre, que você vai entrar para um lado errado, e aí você vai voltar, e aí você vai cair num buraco ali, você vai subir, vai voltar. Então é um trajetão, assim, que... A jornada é importante, né? É bom. Tão importante o palco quanto... É sempre uma grande jornada. E para finalizar, será que a gente podia ter mais um texto de encerramento? Pra gente encerrar em grande estilo. Eu queria... Quer falar? Não, eu queria o texto do Bruno. Pode pedir. Eu queria adotar definitivamente a cultura latina, incluir o Brasil nisso. Ser um latino-americano, uma pessoa na esquina do mundo, uma pessoa do terceiro mundo, na expectativa. Dependente economicamente do restante do mundo, mas com uma capacidade enorme de desdobramento, de resistência, de transformação. As raízes das pessoas não são raízes permanentes. As árvores que têm raízes permanentes. Porque raiz é tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você absorve. Então, eu não sei mesmo o que são raízes. É claro que eu tenho saudades do meu lugar. Não é aquela dor de querer que o passado volte, e nem aquela veneração descabida ao passado. É mais um recompor os laços humanos com o meu lugar, com as pessoas do meu lugar, que tradicionalmente são obrigadas a deixar sua casa, a deixar sua história. Quando eu cheguei na manada humana das grandes cidades, eu percebi, a gente perde qualquer sentimento de vinculação com a terra. A gente fica profundamente individualizado, profundamente a gente mesmo. E isso é muito ruim. Dá uma solidão muito grande. Afinal de contas, é muito bom a gente ser indígena. Quero agradecer a esse time maravilhoso de Belchior, o musical, em cartaz no Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para Salvador. Fiquem ligados. Agradeço a Pablo, Bruno, Pedro. Foi um enorme carinho estar com vocês. Toda terça-feira no YouTube e todas as plataformas digitais disponíveis. Eu sou o Gabriel Chadan e esse aqui é o Criatividade Elástica. Tamo junto, família. Marcha!